estamos diante deste azulejo com a representação da Beata Alexandrina de Balazar e no lugar onde se inicia a Via Sacra. Tem até uma indicação que diz pela cruz à glória, porque a vida de Alexandrina de Balazar foi bastante um pouco disso. Ela, como todos sabem, era uma adolescente que vivia nesta pequenina aldeia de Portugal e um dia um moço tentou violentá-la, tentou fazer coisas más com ela e na resistência a essa má intenção ela acabou por fugir do rapaz e atirar-se da janela da sua casa que ficava no primeiro andar e com a queda ficou paralisada e veio a ter grandes problemas de saúde, mas não parou nisso e dedicou a sua vida inteiramente a Jesus e a sua devoção a Jesus, Eucaristia, fez com que ela tivesse uma experiência única em que Jesus lhe revelava os seus projetos e ao mesmo tempo também a fazia sentir no seu próprio corpo as dores da paixão. É como se ela todas as sextas-feiras, às 3 horas da tarde, iniciasse uma paixão, associando-se a Jesus Cristo, e o seu corpo sentia as dores da flagelação, as dores da crucifixão, e ela foi se entregando na sua dor a Cristo, nessa doação da própria vida. Com isso, ela passou a ser bastante conhecida, as pessoas vinham visitá-la, ela dava muitos conselhos e orientações para quem pedia, sempre na linha do amor a Cristo eucarístico, e a sua devoção a Jesus Eucaristia fê-la ter também a experiência de sobrevivência pela própria Eucaristia. Ela deixou de poder comer e o único alimento durante 14 anos era a comunhão diária que o seu pároco lhe vinha trazer. Não ingeria outro tipo de alimento senão a Eucaristia que recebia todos os dias pela mão do seu confessor, pároco e, ao mesmo tempo, sacerdote que a acolhia e orientava na sua vida espiritual. Como podemos ver, a Via Sacra que aqui é representada trata-se da Via Sacra tradicional e não aquela última Via Sacra atualizada por João Paulo II, em que foram retiradas as estações que não eram bíblicas e eram só da tradição cristã e foram inseridas no seu lugar estações bíblicas e reformulada a ordem. Esta é a tradicional, que tem estações que estão relacionadas com momentos bíblicos e outros com relatos da tradição cristã, e a primeira estação é Jesus é condenado à morte. E a partir daqui todas as estações. Há pouco eu falava da fama que Alexandrina foi tendo, e essa fama aconteceu durante a sua vida, mas depois da sua morte muito mais. E hoje Balazar, que é a paróquia a que ela pertencia, é um centro de espiritualidade muito grande. Tem várias instituições religiosas que quiseram marcar presença aqui e, sobretudo, a Diocese está a divulgar, a preparar, a fazer um grande centro de evangelização. E no lugar que agora nós vemos, é um terreno imenso que está a ser preparado, já foi lançada a primeira pedra e neste lugar vai ser construída a nova basílica, o novo santuário dedicado a Alexandrina de Balazar, a Beata de Balazar, e que será um centro de peregrinações, um centro de estudo, um centro de aprofundamento pastoral, ou seja, um lugar para que os cristãos, a exemplo de Alexandrina de Balazar, se sintam mais unidos a Cristo, pela oração, pela formação e também pela experiência espiritual.
Há pouco mostramos a primeira estação e agora apresentamos a 14ª, que tradicionalmente é a última estação da Via Sacra e que representa o sepultamento de Jesus. Mas, como era dito no início, o lema é pela cruz à glória. E então esta Via Sacra termina com uma 15ª estação que representa a ressurreição de Jesus. Pela cruz à glória, e esse é também o destino da vida de Alexandrina de Balazar e o destino da vida de todo o cristão. Este espaço é muito agradável, como veem, tem bastantes mesas para fazer convívio e também é local de trabalho nas dinâmicas pastorais que aqui acontecem. A igreja será construída neste lugar. Esta é a pedra que assinala a bênção da primeira pedra, também chamada de pedra fundamental da construção da nova igreja e que será com este formato. Será o Santuário Eucarístico Alexandrina de Balazar, que tem uma arquitetura muito própria, muito bonita e, sobretudo, será um centro de acolhimento de peregrinos.